Olá, meus irmãos, meus amigos, continuando o estudo da lição número 10, a lição que fala sobre fazendo o impensável e que Isaías retratou a vida do servo sofredor. Na parte de terça-feira, a dúvida do servo sofredor: quem creu em nossa pregação? Quando olhamos para Isaías 52, o servo de Deus ele é grandemente exaltado. Mas quando chegamos no capítulo 53, esse servo se torna sofredor. Por que isso? Porque Jesus Cristo, como o servo sofredor, acabou assumindo algo que ele não tinha. Assumiu os pecados dos seres humanos todos. E isso tornou ele um servo desfigurado. Como aconteceu com Jó. Jó estava numa condição maravilhosa e de repente Jó perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a própria saúde, se coçava com um caco de telha. Seus amigos até ficaram espantados quando viram a condição de Jó. Como é que você estava tão bem e de repente você está desse jeito? Quando eu estive internado, eu vi pessoas que ficaram muito desfiguradas com as doenças. Eu estive num quarto, na enfermaria, quase perto de sair, e eu vi pessoas jovens que tinham uma aparência bonita e estavam desfigurados porque estavam há 4 meses com doenças. Então, o pecado causa essa desfiguração na pessoa. E o servo sofredor, por assumir os pecados dos seres humanos, se tornaram então dessa forma, ou ele se tornou desfigurado. Quando olhamos para alguns servos de Deus no passado, que trabalharam muito para Deus, como David Livingstone, que deixou a Inglaterra para ir para o meio da África, para falar de Jesus Cristo, aqueles nativos incultos, ele sofreu muito. Ele foi mordido certa vez por um leão no ombro, que arrancou um pedaço do ombro dele. Foi mordido por uma cascavel venenosa e só não morreu porque ele clamou a Deus e num milagre glorioso o veneno não fez efeito. Havia uma tribo de nativos chamado Boers. Quando David Livingstone estava chegando em sua casa, os Boers estavam assaltando a casa dele. Levaram tudo, levaram a comida, levaram os móveis, levaram todos os medicamentos. Ele tentou impedir, levou uma surra e foi deixado semi-morto no meio do mato. Ele sofreu muito porque ele queria pregar o evangelho, queria falar de Jesus, se tornou um servo sofredor. Por isso, muitos missionários assim perderam a vida porque estavam seguindo o exemplo do servo sofredor, Jesus Cristo. Agora nós temos a pergunta de número 3. De que forma Isaías nos mostra o sofrimento do Messias que estava sem pecado e que sofreu porque assumiu os pecados dos seres humanos. Como é que Isaías mostra isso? Vamos ver Isaías capítulo 53, os versos principais, de 4 a 12, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas o Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade e os pecados de todos nós. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, embora nunca tivesse cometido injustiça. Todavia, quando ele se puser como cheiro e como oferta pelo pecado, ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, ficará satisfeito. E ainda diz o texto: o meu servo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Ele foi contado com os transgressores, e levou o pecado de muitos, e por todos eles intercedeu. É uma verdade gloriosa isso que estamos vendo. Isaías retratou a missão do servo sofredor. Ele verá o resultado do seu trabalho e ficará satisfeito. As pessoas perguntam: por que Jesus foi crucificado entre 2 ladrões? E ali, no meio desses 2 ladrões, Jesus recebeu um alento especial. Enquanto um ladrão zombava de Jesus, insultava Jesus: você não é o Cristo, desça da cruz, nos ajude, livre a você mesmo e a nós também. E o outro ladrão disse: cale a boca, nós estamos recebendo o que os nossos atos mereceram, mas esse nada fez. E ele, olhando para Jesus, disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. Se Jesus não tivesse salvo nem uma vida, somente esse ladrão na cruz seria um trunfo para Jesus Cristo. O ladrão que morreu na cruz e que pediu a Jesus que se lembrasse dele, foi um alento para Jesus
e cumpriu de certa forma o que Isaías diz, ele verá o resultado do seu trabalho e ficará satisfeito. Ali na cruz, uma alma pediu perdão e recebeu ali a gloriosa esperança de um dia estar no paraíso. Isso confortou o coração de Jesus. Se tornou um servo sofredor. O profeta Isaías chegou até a perguntar: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Parece que há uma dúvida ali no profeta Isaías, porque, logicamente, nem todos creram em Jesus como Messias. Ele morreu para muitos como um malfeitor, e para a grande maioria que seguiu Jesus, ele era o Messias. Alguns duvidavam. Os 2 discípulos no caminho de Emaús duvidavam das coisas. Hoje já é o 3º dia e que Jesus morreu e nada aconteceu. E Jesus disse: vocês são incrédulos mesmo. E passou a explicar-lhes nas Escrituras, através dos profetas, que dele constava em toda a Escritura. E abriu-lhes o coração. Que coisa impressionante. Muitas vezes precisamos que Jesus abra o nosso coração, porque a pergunta é: quem creu em nossa pregação? A dúvida é de que Deus poderia mostrar o braço do Senhor. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Há uma positividade nessa expressão. Quando Deus revela o seu braço poderoso para todos nós. Nós temos que crer que o servo sofredor fez algo em nosso favor. Numa sala de aula havia um menino muito pobre e havia outros meninos. E o menino pobre viu quando o menino mais rico da sala de aula trouxe uma lancheira, e a lancheira parecia grande, parecia que tinha ali um bom lanche. Pois enquanto todos se distraíram, o menininho pobre foi lá e roubou o lanche do menino assim rico, e então comeu ali furtivamente, porque ele estava com muita fome. Na hora do lanche, o menino rico percebeu a falta do lanche e deu um grito. A professora disse: ninguém sai. Eu quero saber quem é que pegou o lanche desse menino. E o menino pobre então foi na frente e disse: fui eu que peguei, professora. Eu estava com muita fome. E de acordo com a disciplina do colégio, o menino que causasse ou fizesse uma indisciplina teria que subir num estrado e a professora dar-lhe 10 varadas nas costas. O menininho pobre, raquítico, franzino, subiu ali naquele tablado. E quando a professora ia dar a primeira lambada, o menino rico disse: não, professora, por favor, posso tomar o castigo no lugar dele? E o menino rico tirou a camisa e recebeu as 10 lambadas nas costas. O menino pobre ficou impressionado, abraçou o menino rico e disse: eu amo você, você sofreu em meu lugar. Todos ficaram comovidos com essa atitude daquele menino. Foi o que o servo sofredor fez. Nós merecíamos a morte por nossos pecados, mas Jesus diz: eu assumo o pecado de vocês. A dívida de vocês eu quero quitar. E Jesus quitou a nossa dívida de pecado. Por isso se tornou um servo sofredor. E por isso, através de Jesus, Deus nos dá o perdão divino. E faz mais do que isso, ele nos justifica. Justificação é um ato da graça de Deus. Jesus Cristo diz: meu Pai, eu morri pelo Gilberto, eu morri pela Suzana, eu morri pelo João. E eles creem em mim. E então Deus Pai diz: então, se é assim, meu filho, eu vou então olhar para eles como se eu estivesse olhando para você. E a vida de Jesus é transferida para nós. A sua justiça é transferida para a nossa vida. E assim somos justificados diante de Deus. Para a pergunta, quem creu em nossa pregação, o Senhor Jesus, ele ficará satisfeito quando vier nas nuvens do céu e ele então examinar a quantidade enorme de pessoas que creram na pregação do Evangelho, da salvação através do seu sacrifício. Deus abençoe você. Que haja no seu coração essa certeza de que a salvação foi dada para você através de Jesus. Deus abençoe você nessa terça-feira, é o que eu peço a Deus. Eu vou orar. Deus querido, obrigado porque Jesus fez um sacrifício grandioso por todos nós. Que a tua bênção, o teu perdão, a justificação esteja em nossa vida. Possamos reconhecer a beleza deste ato feito pelos céus para todos nós. Abençoa neste dia, nos livra das doenças, cura aqueles que estão, Senhor, adoentados, conforta os corações dos que perderam seus entes queridos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Amém.